Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da representação LGBT, mais especificamente como é que surgiu alguns estereótipos e alguns tropos narrativos, como isso impacta até hoje a produção e como é que isso pode ser visto dentro de séries de época, porque eu acho que às vezes existe muita confusão quando a gente vai assistir e cobrar uma série de época, o que a gente pode ou não cobrar sobre essas representações. Por que eu tô querendo falar sobre isso? Eu acho que todo mundo conhece a série Stranger Things, que tá aqui o cartazinho atrás, que é uma série extremamente popular da Netflix. A 4ª temporada saiu recentemente, tá com uma semana, 15 dias, algo em torno disso. E um dos personagens da série, o Will, ele tem indícios de que ele pode ser um personagem gay. Isso é falado desde a 1ª temporada, isso não é nenhum grande segredo. Existem alguns pontos da narrativa dele em que pessoas LGBTs conseguem reconhecer que, ok, isso aqui parece meio gay. Mas a gente não tem absolutamente nada confirmado. Já se passaram 4 temporadas, a gente só tem 2 episódios da 4ª temporada para terminar e a 5ª, e até agora nada foi explorado, nada foi dito. E sempre acabam tendo respostas muito dúbias do ator, dos responsáveis pela série. E alguns fãs começaram a comprar essa dubiedade e falar que, tipo, a gente realmente não pode ter uma representação explícita desse personagem sendo gay. Porque a série se passa na década de 80. E naquela época, não era seguro para uma pessoa ser explicitamente gay. É verdade que na década de 80 não era seguro para uma pessoa ser abertamente LGBT. Não que seja extremamente seguro hoje em dia, a gente continua apanhando na rua. Mas, né, diferenças naquela época era muito pior. Não tô dizendo isso. Mas eu acho que as pessoas estão confundindo o que é verossimilhança, veracidade e o que é representação. E aí muita gente fica falando, tipo, eles estão só sendo realistas com relação à realidade. Eu não acho que Stranger Things está sendo realista com relação ao Will. E eu acho que, assim, o que eles têm feito não é uma representação. Eles têm feito queer-coding. Ou seria chamado queer-coding se fosse produzido na década de 80. Hoje em dia é chamado de queerbaiting. E para explicar a diferença de uma coisa para outra, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, explicar como é que surgiu o queer-coding, e para explicar isso, eu tenho que explicar o que é o Código Reis. Vamos lá para a aula de história. Em 1930, a gente já existia cinema, já existia literatura, já existiam livros, já existiam autores e, obviamente, já existiam pessoas queer, pessoas LGBT, que produziam conteúdo e que tentavam incluir conteúdo LGBT dentro de suas obras. Isso sempre existiu porque pessoas LGBT sempre existiram. A gente tem que começar a encarar essa realidade. Pessoas LGBT não são uma invenção dos anos 2000. Eles não surgiram junto com o pop eletrônico, tá bom? Sempre existiu gente LGBT. E o que acontecia é, o Código Reis foi um código instaurado para garantir a moral e os bons costumes da época. Eles tinham a intenção de dizer o que filmes, séries e livros tinham autorização de falar sobre, de forma que não ofendesse a sociedade da época. E dentre as normas o que eles colocavam, era proibido a representação de perversão sexual, que era como eles chamavam pessoas LGBT. Basicamente estava proibido gay. Tá, foi proibido por lei gays. As pessoas gays não podiam ter representação dentro da mídia, dentro dos livros, dentro de nada. As pessoas obedeceram isso? Óbvio que não. Isso é óbvio. A gente tá aqui, especialmente artista, é uma pessoa que adora ir contra as regras só porque sim. E o que aconteceu é, eles perceberam que quem avaliava o Código Reis, quem fazia as avaliações para o Código Reis, eram pessoas conservadoras, heterocisnormativas, que estavam longe da comunidade LGBT. Ou seja, essas pessoas não entendiam a
nuance, aqueles pequenos detalhes que só quem é do babado conseguia entender. Então foi assim que surgiram muitos tropos característicos LGBTs, como por exemplo The Sissy, que é o cara efeminado. Aquele cara que é tipo viciado na própria aparência, ele adora se cuidar muito bem, se vestir muito bem, ele é delicado, ele não sabe brigar, ele é frágil muscularmente, tipo, ele não tem força muscular, ele não vai bem numa luta. E esse estereótipo, você obviamente, quando vê essas características em um personagem, você olha pra ele e pensa, ok, é uma bicha, gay, e é isso. Assim como tem a contrapartida feminina, que é a personagem masculinizada, que é truculenta, bruta, bebe, enfim, aquela mulher machuda. São dois estereótipos que foram surgindo. Também surgiu a ideia daquele servo obsessivo, que é aquele personagem que tá com, por exemplo, o Gaston. Não o Gaston em si, mas o cara que serve o Gaston. Você olha para aquele cara que é devoto extremamente a uma outra pessoa do mesmo gênero, que faz tudo por ela, independente do quanto isso custe, tem uma leitura que é LGBT. Lá nos anos de 1930, quando você não tinha representação nenhuma, quando você não tinha nada que você pudesse dizer que tipo, existem personagens LGBT, ver esses pequenos indícios fazia com que as pessoas conseguissem se sentir vistas, se sentir minimamente tendo uma representação. Infelizmente, e assim, o Código Reis ele funcionou de 1930 até 1968, foram mais de 30 anos dele instaurado. Então, por muitos anos, essas eram as únicas formas de você incluir personagens LGBT. Também a forma de incluir casais, que era aqueles dois amigos que moravam sozinhos já na casa dos 50 anos. São essas diferentes formas que você olha e diz, são personagens gays. A gente sabe dizer hoje em dia que são personagens gays. Naquela época era a única forma de representar esses personagens. Então, naquela época, o queer coding, que é essa codificação LGBT que a gente está colocando nesses personagens, era algo benéfico, era a forma de representar esses personagens. Porém, quando a gente começa a sair da era do Código Reis, sair de 1968, passando por 1970, 80, entrando na década de 1990 para os anos 2000, essas mesmas características se mantiveram sem que elas fossem verbalizadas ou fosse verbalizada. A verbalização fosse muito pouca. A gente mantém esse estereótipo do cis no que a gente chamou de, por exemplo, de o melhor amigo gay. O que é o melhor amigo gay? É um cara efeminado que não serve pra nada além de suporte da protagonista, geralmente uma mulher branca, hétero, cis, de corpo magro. Então, esse personagem que lá em 1930 era a única forma de ser uma representação, agora ele virou um estereótipo para servir a personagem héteros. E algumas vezes esses tropos que a gente conheceu lá do queer coding, lá de 1930, se tornam tropos negativos. Como, por exemplo, a Disney usar várias codificações LGBTs em seus vilões. Por exemplo, a Úrsula, ela foi inspirada na drag queen Divine. Então ela é claramente uma codificação queer. O Jafar também é uma codificação queer. Ele tem uma fala que é um tanto quanto associada à comunidade LGBT, o jeito que ele fala, ele usa maquiagem, ele tem esse perfil da Sassy, do Sassy, né? Do personagem Sassy, que ele não é fisicamente forte, ele tem essa coisa meio frágil, sem masculinidade, de maquiagem, hipersexual, porque ele é um vilão muito sexual. E aí o que acontece é, agora o coding que a gente conheceu da década de 30 tá servindo para dizer, ei, olha aqui, tá vendo esses personagens codificados gays? Eles são vilões, então ser gay é ruim, você não pode ser gay. E foi a partir daqui que a gente começa a transformar o queer coding em queerbaiting.
Bem, na verdade é no próximo estágio. Aqui a gente começa a entender que as pessoas estão fazendo propaganda ruim sobre ser LGBT. Quando a gente entra nos anos 2000, o que acontece é, independente da propaganda negativa que a Disney tentou fazer com seus vilões sobre ser gay e ser ruim, tudo que eles conseguiram foi fazer uma geração de gays dos anos 90 gostarem de vilões, que é o nosso caso, pelo menos o meu. Eu adoro a Orson. Nos anos 2000, eles começaram a evitar essa coisa de demonizar necessariamente a comunidade LGBT, mas não explicitar. O que é isso? Eles queriam que as pessoas que são LGBTs assistissem às coisas, mas eles não queriam que as pessoas homofóbicas parassem de assistir as mesmas coisas. Então a gente tem séries como, por exemplo, Xena, Princesa Guerreira, onde claramente a Xena e a Gabriela eram um casal. Mas em nenhum momento da série inteira eles de fato dizem: vocês duas são um casal, vocês duas vão se beijar, vocês duas vão ter o tratamento que um casal entre um homem e uma mulher vai ter. Quem era LGBT cresceu assistindo e entendeu que aquilo era um casal gay. No caso sáfico. Mas quem não era, quem era hétero e muitas vezes homofóbico, encarou elas duas como duas grandes amigas. E tá tudo bem. Isso é o queerbaiting. É quando você não explicita no texto de forma que você atrai o público LGBT, por isso o termo bait, de isca, mas não explicita a ponto de perder o público que é conservador e homofóbico. E é mais ou menos o que está acontecendo com Stranger Things. Stranger Things se recusa a pegar o Will e explicitar que ele é um personagem gay. Porque ele é um dos protagonistas e talvez incomode muita gente que seja conservadora ver um personagem tão novo e com tanta relevância para a série ser explicitamente gay. E aí entra a parte do queerbaiting. A segunda parte que eu queria discutir é sobre se dá para fazer essa representação desse personagem dentro da série sem descaracterizar o período. Porque esse é um argumento que muitas pessoas estão usando. Que tipo, é uma série de época, não dá pra colocar isso. E é mentira. Porque assim, a gente já viu que tem essa questão do queerbaiting, de não querer ofender o público conservador que pode estar assistindo a série. Mas existe essa questão de, vai ser verossímil ou não vai ser verossímil. Existem algumas séries que são de época, que tem personagens LGBT e que fazem um trabalho muito bom. Algumas delas são The Alienist, que se não me engano se passa no século XVIII, Angels in America, Hollywood, que passa na Hollywood da década de 40, Gentleman Jack, que se não me engano também é no século XVIII, e eu tenho 4 séries. Essas primeiras que eu citei eu não assisti. Eu só sei que elas existem, que elas têm representação LGBT. Mas essas 4 séries eu assisti. A primeira delas é a Coisa Mais Linda, que é uma série nacional da Netflix, que se passa, acho que ali na década de 40, 50, aqui no Brasil. E é uma série muito gostosa, ela traz muitas questões interessantes. E ela tem esse envolvimento desse casal de meninas, que na verdade é meio que um trisal. Uma das meninas é casada, e aí ela começa a se envolver com uma colega de trabalho, e é um romance muito bonito, e que tem justamente essa construção de elas não podem ficar explicitamente na frente das outras pessoas. É um romance secreto, um negócio que elas têm que fazer escondido, porque é um período em que é extremamente perigoso para elas serem pegas publicamente ficando com uma pessoa do mesmo gênero. Então, eu acho que é possível construir essa narrativa de que você pode se envolver, você pode ter atração e você pode ser uma pessoa LGBT sem ser público, explícito e andar com uma blusa que nem a minha, dizendo que você é gay. No caso, eu sou bi, tá, gente? Então, eu acho que A Coisa Mais Linda, ela mostra muito bem isso. Outra série que eu gosto bastante é Dixon, que vai contar a vida da Emily Dixon, uma versão fantasiosa da vida dela. E nessa série elas explicitam a questão da Emily Dixon se envolver com mulheres.
E ela tem um envolvimento e também é nessa pegada de, é um segredo, elas se ficam escondidas porque elas não podem ficar à luz do dia devido à sociedade, devido ao preconceito. Mas existe esse contato com o espectador de entender que a gente sabe que ela gosta de mulheres, a gente vê ela ficando com mulheres e a gente entende a questão de que ela não pode fazer isso na frente de outras pessoas. A terceira série que eu queria falar é Pose. Eu acho que Pose é particularmente um bom exemplo de uma série porque se passa no mesmo período que Stranger Things. Se eu não me engano, as primeiras temporadas de Pose casam com as últimas temporadas, o período, né? Caem no mesmo período que as últimas temporadas de Stranger Things. Então eles estão nessa mesma faixa temporal acontecendo, e sim, é uma série diferente. Pose é uma série muito mais adulta, que vai falar de questões muito mais fortes, vai explorar de fato a questão da epidemia da AIDS. E aí a gente vai ter um grupo de pessoas LGBT, explicitamente LGBT, vivendo e lidando com preconceito e como é que isso funcionava naquela época. Mas eu acho que é um bom contraponto justamente para Stranger Things, para mostrar que, tipo, é possível falar sobre essas questões e falar sobre o peso que elas carregam sem esconder que as pessoas são LGBT. E a quarta série que eu queria falar, que eu acho que na minha opinião, apresenta uma boa forma de representar personagens LGBTs dentro de um período histórico, é uma série que foi lançada em 2016, tem 4 temporadas, a quarta está saindo ainda, que é Stranger Things. Não sei se vocês conhecem, mas Stranger Things tem uma personagem lésbica que se chama Robin. Ela entra na 3ª temporada e a gente tem um desenvolvimento do personagem dela ao longo da temporada em que ela se aproxima de um dos protagonistas, cria esse laço de confiança e acaba revelando que é uma personagem não hétero. Então ela conta que é lésbica e ela verbaliza isso. Ela não é assumida, ela não conta pra cidade inteira. Ela nunca nem se envolveu com outras garotas, ou pelo menos dá a entender isso, que ela não tem esse envolvimento romântico ou sexual que ela teve com outras garotas ainda, porque ela tem esse medo de, se ela der em cima da garota errada, ela vai virar uma pária. E aí ela vai sofrer horrores. Mas o público sabe que ela é lésbica. Então, se Stranger Things consegue escrever uma boa personagem explicitamente não hétero pro público, por que eles não conseguem fazer isso com o Will? Se eles conseguiram fazer com a Robin, qual é a dificuldade de fazer com o Will? Chega um ponto que, pra mim, me parece que é tudo uma questão de eles não querem fazer com o Will, porque ele é um protagonista e porque isso incomodaria profundamente o público conservador. O que reforça a minha ideia de que o que eles estão fazendo é o queerbaiting. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Se você discorda comigo, por favor, me dê seus argumentos. Eu adoro conversar sobre esse tema. É um tema que eu estudo bastante. Eu adoro a história LGBT e a história da representação. Então, é isso. Eu adoraria ouvir a sua opinião. Se você gostou do vídeo, compartilha. Caso você goste do meu conteúdo, do trabalho que eu faço aqui, você sempre pode apoiar o meu trabalho no Catarse. Eu tenho um Catarse assinatura. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Além disso, caso você não tenha condições de contribuir mensalmente todos os meses com o meu Catarse, você sempre pode doar o Pix, que também vai estar aqui embaixo. E com isso você passa a ter acesso à minha newsletter, que sai mensalmente. É isso, eu sou Camila Cerdeira, vou ficando por aqui. Tchau!